Eu gostaria que vocês recebessem com muitas, e de preferência, vamos ficar de pé, vai gente, todo mundo, vamos ficar de pé. Eu gostaria que vocês recebessem com muitas e muitas e muitas palmas as nossas convidadas do último bloco, Lorena Oliveira, Renata Sene e Sheila Renteiro. Obrigado. Obrigado. Ô, gente, pode bater palma. Eu falei, de graça, gente. Aí. Eu vou ficar aqui. Não, posso sentar aqui. E as duas ficam aí. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Vocês estão bem? Estão bem? Gente, quero agradecer demais a presença de vocês por estar participando da história do Quebrada. Como eu falei, mulheres que abrem caminhos, com certeza vocês estão abrindo caminhos. Muitas chegaram aqui, posso dizer que tudo era mato por aqui, né, gente? Tudo era mato e foi desbravando. Então, desde já, muito obrigado, tá bom? Eu vou organizar a dinâmica dos microfones. Eu vou deixar um para vocês duas, aí vocês vão partilhando, pode ser? E deixar um para a Renata aqui. E depois a gente vai partilhando também se precisar. Eu vou começar apresentando. Então, eu vou começar da Sheila. A Sheila se apresenta, depois vem a Rê, depois vem a Lorena, porque aí já dá tempo de trocar o microfone. Tá bom? À vontade. Boa tarde. Eu sou a Sheila Renteiro. Estou vereadora em Franco da Rocha no 2º mandato. Sou policial militar há 27 anos. Entrei na Polícia Militar com 18 anos. E por que estar fardada aqui? Para mostrar para vocês que eu estou em 2 locais que é de predominância masculina, né? Mas dizer que em qualquer lugar que nós, mulheres, quisermos alcançar, a gente consegue chegar. Então, eu quero agradecer Quebrada Sem Limite e dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelo convite. Aqui, Francisco Morato, eu falo que eu tenho um pedaço meu em Francisco Morato. Meu marido é policial aqui em Francisco Morato, ama Francisco Morato. Já convidaram ele para N lugares e ele fala, não, eu gosto de Francisco Morato. Ele faz questão de trabalhar aqui. Então, eu falo que eu tenho uma parte minha, da minha vida, né, aqui, todos os dias, que eu preparo a roupa dele, a farda dele, para entregar ele aqui, né, para cuidar da segurança de Francisco Morato. Você quer que faz a apresentação ou só um... Só a apresentação e só a gente vai um oizinho, bater nosso papo. Depois a gente vai batendo papo com o tempo. Então, eu quero agradecer e dizer para você que estamos à disposição para responder perguntas e sempre com as portas abertas lá na Câmara Municipal, falando em meu nome e em nome dos vereadores também. Hoje só tem eu como vereadora, mandato passado também só tinha eu como vereadora, mas eu quero agradecer toda a Câmara Municipal e aos vereadores que trabalham lá comigo. A gente que agradece, viu? Eu acho que dispensa apresentações, mas se faz necessário. Obrigada, viu? Oi, boa tarde. Tudo bem? Lu, obrigada. Sheila, Lu, que bom estar nessa mesa. As mesas, né, que as meninas que me antecederam. Obrigada por ouvir tantas vozes. Bom, eu sou a Renata, sou moratense, tenho 47 anos. Eu tive toda uma jornada aqui na minha cidade, porque, como você disse, né, de fato eu conheço Francisco Morato na época que a gente tinha 30 mil habitantes. E hoje a gente vê essa nossa capacidade de pessoas, de vozes incríveis, e a gente é parte dessa jornada. Então, eu me apresento como mais uma pessoa que representa a minha quebrada, sem limites, que de fato é sem limites, quando você vê pessoas extremamente habilidosas, engajadas e fazendo esses movimentos incríveis. E eu gosto de me apresentar assim, como muitos de vocês me chamam. Eu sou a Rê, de Francisco Morato, que teve uma jornada e algumas possibilidades diferentes, isso é fato, mas que permite me encontrar e contar uma história boa a partir da minha jornada. Que bom estar aqui com todos vocês. Obrigada.
Lorena. Oi, gente, boa tarde. Queria mais uma vez estar aqui em Francisco Morato. Eu que também tenho um pé aqui. Luciana, enfim, deu certo, que alegria estar aqui. Eu não poderia dizer não, tinha que estar para estar ao lado de mulheres incríveis, Renata, amiga, inspiração, Sheila, que está me ajudando muito lá como vereadora na Câmara, outras tantas mulheres que passaram aqui com histórias tão bonitas, a plateia linda e animada, carinhosa, a todo mundo que está nos assistindo. Então, eu sou Lorena Oliveira, sou lá da minha quebrada também, Franco da Rocha, mais especificamente da Paradinha, Vila Bela, primeira mulher prefeita da história da cidade, primeira vice-prefeita também, sou professora. Inclusive, sou professora, né, Hildo? Aqui, efetiva aqui da rede de Francisco Morato, com muito orgulho. Dei aula durante muito tempo, encontrei aqui na plateia várias pessoas queridas, mãe de aluno, gente que trabalhou comigo, e isso há mais de 20 anos. Quando a gente se apresenta, a gente fala muito da parte profissional, mas, além disso, sou mãe do Inácio, meu companheirinho, que está aqui me acompanhando, da Maria Antônia, esposa do Ricardo, filha do seu José e da dona Fátima. Cresci lá na Paradinha, na Vila Bela. Dei aula durante bastante tempo, tanto em Franco da Rocha quanto em Francisco Morato. E nos caminhos que a vida nos leva, me fizeram ter esse lugar de responsabilidade hoje, que é ser a primeira de Franco da Rocha. A gente nunca é uma coisa só, a gente é muitas coisas, né? E acho que essa é uma breve explicação, uma apresentação. Muito obrigado. É um conjunto de coisas, né? Eu acho que as coisas vão se somando e, que nem a Lorena falou, nunca é só prefeita, nunca é só esposa, nunca é só filha, nunca é só mãe. É um conjunto de coisas e é um orgulho e uma honra muito grande ter vocês aqui. Quando eu fui convidado para o Quebrada, isso é uma história para um outro podcast com plateia, que a gente pode estar fazendo, eu falei para os meninos que eu tinha uma vontade do Quebrada. Eu tinha uma vontade. Que um dia as pessoas mais influentes, com maior referência da região, aceitassem o convite de estar com a gente. E com certeza aqui a gente está realizando esse sonho. Então, muito obrigado de verdade mesmo, mesmo. E uma frase que eu venho dizendo aqui, que está no meu livro, que eu estou escrevendo o livro, é que sonhos devem ser realizados quando estamos acordados. Porque isso aqui é a realização de um sonho. Porque tem aquele sonho que a gente sonha, e a gente acorda no meio da noite, e a gente quer dormir de novo para continuar sonhando, né? Para saber o que vai acontecer. Mas esse sonho aqui está gravado, está registrado, e vocês fazem parte do sonho do Lucian, do sonho do Quebrada, e do sonho da nossa Quebrada de Francisco Morato. Então, parabéns para vocês, muito obrigado, viu, gente? De verdade. E para continuarmos, vou perguntar direto para Sheila, a primeira pergunta. Sheila, como é estar em um ambiente, que você falou, majoritariamente ali, masculino, tanto na corporação, quanto na vida pública, ali na política? Como que é para você como mulher? Bom, eu efetivamente prestei concurso com 18 anos, né, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrei no quartel, fiquei 1 ano e 2 meses aquartelada, dormindo no quartel, fazendo as coisas que você vê lá no Exército, né, as pessoas fazerem. Então, nós, como mulheres, não tem uma diferença de fazer o que eles fazem, é tudo igual. É o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento, entendeu? E aí, com 18 anos, eu entrei no quartel em Sorocaba. Então, eu já fiquei longe de toda a minha família, né? Tem alguém na família que já era? Eu tenho apenas uma tia, que é policial militar ainda, aliás, se aposentou agora como subtenente da Polícia Militar. Mas tinha muito contato? Pouco Da onde contato. veio essa vontade de ser? Do nada, assim, quero ser da Polícia Militar. Na verdade, assim, ó, eu sou da Quebrada, da Zona Leste de São Paulo. Alguém já ouviu falar em São Mateus? É de lá que eu venho, tá? Então, a minha família cresceu ali, né? Minha mãe muito simples, faxineira, né? Eu venho de uma família humilde,
aonde minha mãe sempre ensinou o respeito, né? Eu fui criada praticamente minha adolescência toda na igreja, né? Frequentando a igreja. Então eu não tive muito conhecimento com bebidas, com drogas. Eu nunca consegui assim estar próximo a isso, porque a nossa realidade era um pouquinho diferente, né? Há um tempo atrás. Isso é visto mais hoje, mas a minha realidade não era essa, até porque minha mãe, como nós somos são 4 filhas, 4 mulheres, e meu pai é separado da minha mãe. A gente era muito pequena quando meu pai foi embora de casa, né? Tinha uma 8 anos, são 4 mulheres de 2 em 2 anos, uma de 8, uma de 10, 12 e 14. E minha mãe tinha muito cuidado com nós 4. Então, todo mundo falava, né? As filhas da Dona Miriam. As filhas da Dona Miriam. Minha mãe, faxineira, depois virou costureira e cuidando muito assim, cautelosa com nós. Eu sempre fui muito xereta, curiosa. E na igreja eu fazia questão de ir para leprosário, fazer visita. Eu gostava de estar próxima onde pudesse auxiliar pessoas. E mesmo tão novinha, eu queria sempre estar envolvida aonde tivesse gente. E aí eu falava, mãe, mas me deixa aí. Ela falou, não, mas vai ser lá num estádio, um evento. Mas eu quero ir, mãe, deixa eu ir. E na escola sempre falava, a Sheila é a líder. Ela que quer falar na frente de todo mundo, ela quer fazer. Então sempre foi essa minha condição, né, como ser humano, de querer ajudar. E quando eu era pequena, eu ia para leprosário, eu ia visitar pessoas com elefantíase. E eu tinha apenas 12 anos. E ali eu fui me envolvendo com a igreja, com a parte social e sempre a parte de saúde. E aí, com 18 anos, minha tia falou assim, né? Por que você não presta concurso para a polícia? E eu nunca tinha observado uma viatura. Se falar assim, você achava bonito ser policial, já tinha visto alguém fardada? Vi minha tia, mas era um pouco distante. Mas eu achei que era uma profissão que eu poderia ajudar pessoas, estar mais próximo. E foi aí que eu prestei o concurso, fui fazer escola em Sorocaba. E aí fiquei esse 1 ano e 2 meses aprendendo coisas que talvez assim eu não tivesse aprendido no dia a dia por não ter conhecimento com essas coisas mais ilícitas, né? Que você tem que aprender. Porque como você vai saber, né, abordar alguém? E aí fiquei 1 ano e 2 meses no quartel, aprendendo. Aí o pessoal fala assim, nossa, é verdade que você que lava roupa, você que limpa a casa? É. Porque eu aprendi isso no quartel e é muito natural. A gente tem que carpir mato, né? Carregar escudo, carregar fuzil nas costas. E não importa que eu tenho 1,60 m, eu tenho que carregar, pronto, e acabou. Sabe? Se não quiser ficar, vai chorar no pau da bandeira. É assim, entendeu? Ou então pede para sair. Você já viu, né? O filme lá do Bop, daquele jeito. É daquele jeito mesmo. Pede para sair. Entendeu? Então, com mulher também tem isso. Então, como eu nunca fui de desistir, eu continuei. E no final, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Zona Sul, no Capão Redondo, Jardim Ângela, Ilha do Bororé. Já ouviram falar? Imagina eu, com 19 aninhos, lá na Ilha do Bororé, atravessando com balsa, viatura, para socorrer pessoas que estavam na comunidade do outro lado que não chegava a viatura. Então, o desejo de ser policial é mais pela parte espiritual e de chegar próximo às pessoas, aquele lado comunitário que muita gente não conhece. E depois eu vou falar para você como eu cheguei a ser vereadora por ter esse lado de polícia comunitária. É isso que eu ia perguntar. Isso. Mas deixa eu perguntar agora vou falar com a Renata. Rê, qual é o seu sentimento, a sua sensação de hoje na região ser referência para outras mulheres, tanto na política quanto no dia a dia mesmo? Porque veio da sua história, veio conquistando seu espaço e hoje viaja, vou colocar o mundo inteiro, falando da sua quebrada, falando das experiências que teve em Morato, e muitas mulheres sentiram e viram que, através de você, que poderia ser prefeita, que poderia ser vereadora, que poderia estar nesse meio. Qual é o seu sentimento, sua sensação? Eu fui descobrindo isso com o tempo, porque até então eu não sabia que a nossa jornada também é de representatividade. Mas escutando outras mulheres, e eu também negava isso. Eu falei, mas existem tantas mulheres incríveis, por que que as pessoas enxergam essa figura, essa representatividade? Mas aí eu assumi que isso de fato é representatividade, até porque eu sou obrigada a assumir, porque eu quero outras representando.
Então, você assumir essa responsabilidade, dizer que você pode ser uma pessoa que de referência, mulher, na política e outros campos, é bacana. Então, eu acabei assumindo um pouco isso e criando essa identidade que sim, mas também com um compromisso pessoal de estender as mãos para as outras mulheres. Então, quando eu sou convidada para qualquer tema que envolva mulheres, eu faço questão de estar presente, questão de dar visibilidade para isso, e principalmente disso que você está fazendo agora. Que ele tem um impacto histórico, como você disse, de representatividade, e falar da importância da mulher em todos os campos em que ela atua ou que ela se dispõe a estar. Na política, ela é diferente, porque se você está numa empresa, você coordena da maneira que você deseja, porque você é detentora de todos os poderes. Na política, não. Você é detentora de parte de uma questão, porque você tem outros poderes que envolvem uma trajetória de cidade. Você tem o povo organizado, você tem a Câmara, você tem o Poder Executivo, então são muitas mesas para tratar, muitas vozes para ouvir, e aí a resiliência com as mulheres é diferente, sim. A gente não pode dizer e romantizar a mulher na política, mas a gente pode dizer o quanto ela é eficiente, o quanto ela é boa quando ela ocupa esse espaço. Então, você tem que ter a responsabilidade também de falar sobre isso e assumir isso. Então, o tempo vai me ensinando, e até hoje eu aprendo, quando eu ouço mulheres bastante incríveis, que ainda não têm o microfone. E é isso aqui que a gente tem que fazer com as mulheres. Que elas ocupem esses espaços, que elas estejam presentes, e dar voz para isso. Porque o lugar que ela ocupar, no empreendedorismo, na empresa, na prefeitura, na Câmara, vai ser diferente. Vai ser diferente porque o posicionamento da mulher nesses espaços é diferente. Então, por que não defender bandeiras tão inteligentes que é aquela, por exemplo, que fala 50-50, igualdade de gênero e outras bandeiras importantes? Mas é importante para mim? Também, mas é mais importante socialmente. É inteligente da nossa parte fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. É inteligente da nossa parte dar voz, microfone, visibilidade, luz para esses temas, que pode se compor com a sua fala sem problema nenhum. A questão é só a gente estar junto nessa jornada e defender valores fundamentais, que são, por exemplo, a voz da Zefinha, que falou assim, venham mulheres com o jeitinho dela, venham mulheres. Mas o que outra palavra que ela usou? Que não é? Que ela falou? Não é mole, não? Como é que é? Ela porreta. Não, ela falou que era... Ela usou um termo muito dela, típico dela, que mostra, inclusive, a força. É muito embaçado. É muito embaçado. Ela falou, é embaçado isso daqui, né? Pô, é muito embaçado. Eu achei fantástico o que ela falou. Por que tem que ser embaçado para a mulher? Essa é a minha pergunta. Por quê? Eu acho que esse é um caminho que nós estamos fazendo agora. Parabéns. Isso aí. Pode bater palma, gente. Dona Lorena. Lorena, primeira mulher prefeita na história de Franco da Rocha. Como foi acordar assim? Com esse título? Como diria Zefinha, é embaçado mesmo. Foi embaçado, né? É responsabilidade, né, Lúcia? E acho que a Rê e Sheila também têm essa sensação, e as meninas que já passaram por aqui, sobre a responsabilidade, que quando a gente fala de representatividade, outras mulheres nos enxergam, se espelham, e é muito difícil pensar que a gente tem que trabalhar por nós e também pela preservação do trabalho das mulheres como um todo, porque tem que dar certo, não pode dar errado, porque ao dar errado, se fosse um caminho para dar errado, não sou eu, Lorena, a ser julgada, não é a Renata sozinha, são todas as mulheres que passarão a ser vistas de uma maneira como positiva ou negativa. Então, eu trabalho muito com essa responsabilidade e carrego todos os dias pensando, tem que dar certo, e muito crente, muito ciente de, ao lado de tantas outras mulheres, junto com os homens também, é possível fazer transformação na política, é possível fazer transformação nos espaços em que a gente está. Então, eu destaco a palavra responsabilidade. E até mesmo, né, Lorena, todo esse trabalho e você ser pioneira em algumas
em algumas funções, se for pioneira, por exemplo, na prefeitura, ou pioneira numa reeleição, ou se é a primeira da família a fazer isso, tem uma carga que você carrega, né? Porque quando você você é prefeita da sua cidade, por exemplo, ou você é vereadora, a sua rua parece que muda, o seu bairro muda e a cidade vai tomando outro ar, vai tendo outro movimento, né? Então começa ali com uma coisinha, da hora que você vê, tomou uma proporção gigantesca, né? E aí, falando de representatividade, Renata já me ouviu falando para ela algumas vezes sobre isso, do quanto é fundamental. Ao fazer campanha, lá em Franco da Rocha, eu ouvi muitas e muitas vezes a seguinte mensagem: uma mulher deu certo lá em Francisco Morato, então pode dar certo aqui em Franco da Rocha também. Então, olha a representatividade, a responsabilidade de abrir portas para as outras, às vezes mesmo sem perceber. A Renata estava aqui trabalhando para fazer de Franco da Rocha uma cidade melhor. E, ao fazer isso, ela inspirou outras pessoas a enxergarem que as mulheres são capazes de fazer a diferença. Então, essa representatividade que é tão importante, e a partir do nosso trabalho, outras tantas mulheres e meninas podem se enxergar fazendo também. E a sociedade pode se enxergar que as mulheres precisam estar nesses espaços de decisão, porque onde a gente consegue acessar, a gente mostra que faz a diferença. Então, não faz a diferença só para nós, mulheres, faz a diferença para a sociedade, para as famílias, para as crianças, para os idosos, para os homens também. Por isso que a gente escolheu esse tema, mulheres que abrem caminho. Justamente, eu acho que é uma luz que vocês estão colocando ali na vida de outras meninas, que nem eu falei no começo para a Rê. Muitas meninas, muitas escolas, quando a gente pergunta assim para as alunas, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser cabeleireira, quero ser cozinheira, eu quero ser veterinária. Você nunca tinha escutado que queria ser prefeita. E agora você começa, eu quero ser prefeita da minha cidade. E isso vem mudando, vem tendo essa diferença dentro do convívio, né? E você escuta isso, Sheila? Eu quero ser policial. Eu escuto bastante, né? Os meninos falam mais isso, né? Ser policial. Meu filho, o Theo, falou que quer ser policial. O meu filho também está preparando para ser policial. Mas, assim, é mais difícil as meninas falarem isso, quero ser policial, né? E quando eu ou a Lorena chega a alguma escola, elas falam assim, a prefeita? Como assim, prefeita? Ou então, a vereadora, elas não conseguem, já ouviram na televisão, alguma coisa assim, mas não acham que está tão próximo, né? Aí falam, nossa, é a prefeita, ela sempre é com um olhar assustador, assim, tipo, de admiração, né? Mas assim, ué, aqui? Como assim? Elas não conseguem entender. A primeira prefeita, elas sempre fazem esse olhar. Querem muito ser policial, por ser referência, né? Muitas vezes a mídia acaba mostrando um lado negativo de todo lugar que existe na sociedade. Um profissional tem o profissional que é o mau profissional, mas eu sempre costumo dizer, tudo que eu trouxe, Luciano, dentro da Polícia Militar, eu já entendia dentro da minha casa. A minha mãe me ensinou sobre educação. Eu não aprendi na Polícia Militar. Eu aprendi na minha casa. Então, o que eu posso e os meus limites, eu aprendi na minha casa. Mas também escuto do outro lado dizendo assim, se eu fosse policial, eu arrebentava. Então, você não pode ser. Porque você não está preparado. E o que eu aprendi em casa. Então, hoje eu conseguia colocar muito fácil na rua isso, né? Eu trabalhei no atendimento do 90 por 4 anos. Quem já não ligou 90? Né? E a gente atende ocorrências ali, ninguém liga o 90, é em São Paulo, uma central de São Paulo inteiro. Ninguém liga para dizer que hoje está sol, né? É sempre coisas assim. Tudo aquilo que você vê na televisão e um pouco mais, somos nós que administramos ali aquela ocorrência para que o fim seja da melhor forma, que salve aquela vida, entendeu? A forma que chega uma ambulância, que chega uma viatura para chegar mais rápido possível, para identificar os meliantes ou identificar a vítima, sempre somos nós. Que forma que eu vou pôr no papel que vai chegar uma viatura para socorrer uma criança que está pedindo o socorro para a mãe que está apanhando em casa? Então eu preciso ouvir aquela criança, por vezes embaixo de uma cama, né, que ela está escondida. Então eu precisava entender, acolher essa criança ou esse adulto
para que a viatura chegasse até o local. Então, é muita responsabilidade. Então, quando você se encontra nesses lugares, né, nessa profissão que nem social, na parte como professora, você tem muita responsabilidade. As pessoas, elas se imaginam estando no seu lugar ou imaginam que querem ser igual a você. Então, você tem muita responsabilidade. Por isso que eu nem sonhava na minha vida ser vereadora. Não estava nos meus planos, eu pensei que eu ia fechar 30 anos de polícia militar e estaria hoje aposentada, como estou hoje da polícia militar, estou aposentada. Mas nunca imaginei que esse círculo ia ser fechado dessa forma, né? Mas eu acredito que isso não nasceu agora, nasceu de coisas que eu plantei lá atrás, de detalhes, de cuidado com o ser humano, de saber falar, de saber agir na hora certa. Então, às vezes, eu sempre falo que Deus é Deus de detalhes. Ele observa, ele tem um tchan que ele é diferente do ser humano, do homem, né? O homem, ele vê de um jeito, Deus vê de outro. Então, talvez esse tchan, essa diferença, poderia impactar na vida das pessoas estando na Câmara Municipal, que nunca foi meu sonho. Mas chegou até lá, Chegou. né? Ô, Rê, o nosso bloco, a gente dividiu em alguns blocos, né? E o bloco de vocês chama Conquista. Qual você acha que é a sua maior conquista como mulher? Não, aí eu tenho que absolutamente entender que ser prefeita da cidade onde eu nasci foi o maior prêmio profissional e pessoal. É uma experiência para o resto da minha vida. Eu acho que tudo que eu vivenciei, tudo que eu aprendi, tudo que eu percebi que é social, que é junto, tudo, ao longo desses 8 anos, vai ser a maior experiência pessoal e profissional da minha vida. E isso acabou sendo conquista, porque você, dentro do território da sua cidade, você ascende a um cargo importante. E você tem a possibilidade de cuidar das pessoas de uma maneira excepcional, não sozinha, coletivamente, mas existe a possibilidade. E aí você não é o total desse trabalho, você é um pedaço desse trabalho. Porque eu sou prefeito de uma cidade que tem 60 anos. Então, eu não sou o todo dessa história. Mas dentro dessa história, dentro desses 8 anos, existem alguns marcos que representam. E você pode traduzir isso na forma de estruturas, você pode traduzir isso na forma de projetos, mas você pode deixar um legado que se mantém. Eu vejo na representatividade hoje, que está na Câmara, que está no prefeito, que está em figuras da sociedade civil organizada, representatividade. Porque é a organização de um trabalho. E são pessoas que, quando você chama um projeto de cidade, eles levantam a mão e estão presentes. Eu sinto isso em Francisco Morato. Então, a gente conquistou, além de um legado político, um legado de pessoas habilidosas em favor de sua comunidade. Quando você tem um podcast que chama Quebrada Sem Limites, isso é representatividade. Quando você chama as pessoas para essa conversa, é representatividade. Então, nós temos um legado, esse legado se chama Francisco Morato. Isso, para mim, é uma conquista. Pode bater palma, gente. E até mesmo quando você fala do Quebrada Sem Limites, estávamos lá com o Joel, lá no Alphaville, e aí ele falou, você tem um podcast de quebrada? A gente falou, a gente tem um podcast de quebrada. E quem você leva para bater um papo? Eu falei, todo mundo. Porque todo mundo tem uma história. Não importa o cargo, não importa quantos seguidores tem, todo mundo tem uma história. E a história pode inspirar outras pessoas. E como a Thalita falou para a gente aqui, que se emocionou em falar a história dela, muitas pessoas aqui passam por situações parecidas, passam por questões que muitas vezes a gente não fala. A gente deixa guardadinha ali, a gente guarda só para a gente, mas passa por essas questões. E embora não pareça, todo mundo aqui tem a sua conquista. Não no cargo de prefeita, ou vereadora, ou deputada, ou empreendedora, mas todas têm uma conquista. Às vezes a gente diminui a nossa conquista, porque fala, eu não fui prefeita da minha cidade, eu não conquistei. Mas você conquistou sua família, você conquistou seu trabalho, você conquistou a sua vida de volta, a sua identidade de volta. Então, quando a gente fala de conquista, não é só de cargo, não é só de função, não é só de posses, é conquista de vida. E eu acredito que a história de vocês
vai inspirar outras mulheres que estão aqui ou nos assistindo a conquistar a vida delas novamente. De verdade mesmo, estou muito feliz. Eu estou muito feliz mesmo, viu? Palmas para vocês, gente. Tudo bem, Aildo? Tudo bem? Achei que você estava chorando, tá tudo bem, né? Pessoal, você que está nos assistindo aí no YouTube, dê o like, curta, comenta, compartilha. Os comentários estão aparecendo aqui na telinha, então dá para vocês verem, tá? Estou mandando aqui beijo, parabéns, vocês são demais. O pessoal que está assistindo aqui também, quiser mandar, vai aparecer o nome de vocês aqui na tela também. Eu tenho uma pergunta para a Lorena especificamente, mas deixa eu falar dos nossos parceiros primeiro, tá bom? Quero agradecer. Consegue pôr aí HD para nós? Os patrocinadores? Consegue pôr direto? Ó, estou colocando ali, ó. Renata Sene, parabéns pela força. Às vezes a idade vai chegando, a gente não consegue. tá meio difícil ali, né? Presta, por favor, porque tá chegando. Fiz 29 esses dias aí, então tá meio complicado. Conseguiu, HD? Quero agradecer o pessoal do Supermercado Santo Antônio, que é parceiraço nosso também. QR Code está na tela aí embaixo, gente, para você que está pelo YouTube, para fazer o pedido, que você consegue fazer a compra e eles entregam aí na sua casa, tá bom? Deu uma mega força para a gente, tem 2 unidades, uma lá no Jardim Rosas e outra lá no Santo Antônio, tá bom? Então, obrigado, Leandro, por todo o incentivo, todo o apoio e parceria aí. Sigam ele também nas redes sociais, Supermercado Santo Antônio Morato. Quero agradecer também o pessoal da World Wi-Fi, que colocou mais um pontinho de internet para a gente aqui para segurar a live de hoje. QR Code também está na tela para você fazer a solicitação da internet e saber os bairros que eles atendem e os pacotes que eles oferecem. Sigam nas redes sociais, worldwifi.internet. O pessoal também da Adega da Lu, que foi parceiraço nosso, foi o primeiro grupo que fez doação. Assim que nós anunciamos, eles entraram em contato com a Tatá e falaram assim, ó, manda eles virem buscarem aqui 260 quilos de arroz. Então foi a primeira doação que recebeu. Obrigado, Edinaldo, pela parceria. Eles também têm um podcast. Eles ficam ali na entrada do Jardim Arpoador, ali, né? Bem na Lázaro Cláudio de Oliveira lá. Lázaro Cláudio de Oliveira. Então, obrigado também. Tem uma saída, Lu. O pessoal do Clique da Hora, que está fazendo transmissão para vocês aí. Então, serviços de fotografia, filmagem, transmissão ao vivo, estúdio de podcast, designer gráfico e trabalhos com drone. Então, obrigado aí, o Anderson e o pessoal do Clique da Hora. Obrigado por todo o apoio aí. Agradecer também, vi que o Fábio chegou ali do secretário de Cultura. Obrigado, Fábio. Estava cedo com a gente montando palco aqui, grampeando. Então, obrigado mesmo, valeu por toda a parceria aí. O pessoal da Gráfica Maçom, que lá da Zona Norte de São Paulo, obrigado por toda a parceria, é o Helder. Então, tudo que vocês estão vendo aí de impressão, foi eles que ofereceram para a gente, a sacolinha de vocês também. QR Code está aqui na tela. E eu combinei com ele, gente, quando a gente foi no Joel, ele falou assim para a gente que ele tinha a possibilidade de ajudar. Então, ele estava fazendo a doação de 1 tonelada de alimento para Morato, que a gente vai dividir com o Fundo Social, a PAI, Instituto Agar e também com o Projeto Serafim. E o Quebrada também quer ajudar de alguma forma. Então, a gente está disponibilizando toda a estrutura do Quebrada para o Helder lá da gráfica. Todas as suas redes sociais, marketing, divulgação, é por nossa conta, tá, amigo? Então, a gente está fazendo o que a gente pode nesse momento. Então, muito obrigado. A gente vai estar cuidando das suas redes sociais lá. Fechou? Obrigado, tá? O pessoal da Green Embalagens também fica ali na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro. Está representado pela Tatá. Aqui, obrigado, Tatá. Então, o que vocês precisarem de embalagens descartáveis, produtos de limpeza, vocês podem ir lá na Green. QR Code está na tela, entrega Morato, Franca, Caieiras, Campo Limpo, Mariporã. É só fazer o pedido que chega na sua casa. O pessoal da Hiperlink também, internet banda larga, que colocou o sinal para nós aqui, que faz chegar lisinho aí na sua casa, a internet. QR Code na tela, para saber os bairros que eles atendem e os pacotes que eles oferecem, ó, é de extrema qualidade também. E acabou? Não, e o pessoal da Maju Mamamia, obrigado também pela parceria, aí o Ivo, a Jéssica e a Joyce. Vai estar indo para o centro agora, para a rua Cerqueira Gama, com a nova unidade, um espaço super aconchegante, super novo. Também tem novidade,
na inauguração, vai ser o primeiro podcast com inauguração numa pizzaria. Então o Quebrada vai estar lá fazendo um podcast ao vivo com os fregueses dele lá. Então vai ser bem bacana lá da pizzaria Maju Mamma Mia. E acabou? Tem mais? O pessoal do Risque Rabisque também, obrigado. Ó, meu filho lá, o pequenininho. O Theo e a Helena, obrigado, pessoal do Risque Rabisque também. QR Code está na tela para vocês acessarem lá e saber os pacotes que eles oferecem, endereço, horário e tudo mais. Fechou? Valeu. Lorena, como mulher, como professora, o que você vivenciou, o que você experienciou e falou, isso eu tenho que aplicar dentro da prefeitura? Acho que são muitas coisas, né? A diferença da mulher estar nesses espaços de decisão é que a gente carrega a nossa visão de mundo, os problemas que a gente vivencia. Então, quando eu for olhar, por exemplo, para a vaga em creche, eu, como mãe, sei o que é a necessidade, o impacto. Quando vamos pensar na saúde da criança ou da mulher, é algo que a gente sabe na pele, as dificuldades, as necessidades. Mas pensando na questão mulher e professora, pensar em mudar os indicadores de qualidade na educação. E que isso reflete, com certeza, na melhoria da qualidade de vida das famílias, das crianças. Então, eu penso comigo muito as experiências lá de sala de aula. Então, é com essa visão de quem conhece o chão da escola, a sala de aula, quando pensa, elabora lá no gabinete algo, junto com a equipe, eu sei o que é a realidade lá na ponta. E acho que essa é a diferença desse olhar. Então, conseguir melhorar os indicadores na educação, e a gente tem trabalhado muito intensamente isso. Essa semana, inclusive, nossas crianças passarão por avaliação aqui em Francisco Morato, lá em Franco da Rocha, o SAEB, que mostra os indicadores de educação, e é algo que eu quero muito avançar, trazendo essa experiência de professora, pensando que os processos passam pela valorização do professor, passam pela valorização dos trabalhadores lá dentro da escola. Então, vou destacar educação. Aí eu vou perguntar para a Sheila na área de segurança, mas deixa a Rê só responder da sua vivência do social. Isso foi fundamental quando você assumiu a prefeitura e até hoje mesmo no seu dia a dia, nas convenções, nas suas organizações. O que você teve no social impactou diretamente na sua administração? Sim, necessariamente. Eu acho que foi assistência. Se eu me considero que fui uma gestora importante para Francisco Morato, foi a assistência que me ensinou. Foi assistência social. Eu talvez teria um outro ponto de vista trabalhando como prefeita sem ter passado pela assistência. Porque a assistência, ela abraça todos os temas. Ela abraça a educação, a saúde, mas principalmente o foco real das maiores necessidades humanas. Então, quando você entra numa rua, quando você entra numa casa, você faz uma leitura total em relação às demandas daquela família. E isso, quando vem para dentro da prefeitura, naturalmente, é onde a gente faz o maior investimento em políticas públicas para o campo da assistência social, que, inclusive, Francisco Morato é uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, instituído por lei. O que representa isso? Que aconteceu num evento importante de destaque com a Câmara de Vereadores, que é um município que garante orçamento para a política de assistência social. Porque todos nós somos sabedores de que uma criança em situação de risco, ela vai ter risco no campo da educação, ela vai ter risco no campo da saúde e ela vai ter risco na sua comunidade. Então, investir em políticas que abraçam, né, essas relações é fundamental. Então, sim, assistência social, 20 anos, mais de 20 anos de assistência social, é um importante instrumento de saber que foi levado para dentro da prefeitura. 1 ano e meio quartelado ali, o que você trouxe para a Câmara? Bom, primeiramente a disciplina, né? O compromisso com as pessoas que confiaram em mim. Hoje, a responsabilidade minha triplicou. Nós tivemos no primeiro mandato 1.181 votos, e nesse segundo mandato tivemos que eu digo porque tem uma equipe toda
que trabalha comigo, então eu não sou sozinha, né? Inclusive o marido está ali, filhos também, tem uma Stephanie que tem 25 anos, tem o Enzo de 18, então a conquista não é só minha. Tivemos 3.137 votos, é o maior número de votos na história da região como mulher, então fui a mais votada da região, graças a Deus, né? E as pessoas que confiaram em mim. E o que eu trago da segurança pública também é o maior investimento na área da segurança pública foi feito através do meu mandato, armas, conquistamos motocicletas para a GCM, tanto no primeiro mandato quanto no segundo, foi o maior investimento em segurança pública para que guarnecesse esses GCMs na nossa cidade e também tivesse condições de chegar mais rápido, né, para atendimento de ocorrência, através dos nossos parceiros, deputados e deputada federal, que encaminhou emendas parlamentares, que foi possível trazer essas armas e também trazer esses veículos para a Guarda Municipal. Então, o que eu trago da Polícia Militar, primeiramente, é a responsabilidade, a resiliência com as pessoas que confiaram em mim, ter muito autoconfiança, não me abalar por qualquer coisa, porque na época da campanha é muito feio o que acontece, inclusive na nossa região, precisa se menosprezar as pessoas para se engrandecer, e isso não há necessidade, né? Hoje eu não tenho desejo de ser prefeita, mas se um dia assim eu tivesse, eu não preciso menosprezar o mandato da Lorena. Eu posso enaltecer e dizer, por que não agora, a minha vez? E está tudo bem. Eu não preciso falar mal dela, eu não preciso dizer que não foi bom, não foi, entendeu? Eu acho que não é isso, porque política é representatividade. Aqui não é meu cargo, aqui eu não prestei um concurso para ser vereadora e muito menos prefeita. Então, nós podemos ocupar todos os lugares sim, e sem ter esse olhar aí de tentar destruir ou denegrir a imagem de alguém. Exemplo a minha, que tentaram fazer isso, mas sou uma policial que nunca nem chegou atrasada no quartel. Por pensar diferente, por algumas vezes, a gente acaba, as pessoas pegando alguns pontos de fala e modificam. Então, precisa ter muito cuidado para você não odiar alguém sem conhecê-las. Como a Renata colocou, né? Eu tenho um pedaço dessa história, só que eu não preciso apagar a história do outro para ter a minha história ali. Então, acho que isso sabiamente foi dito, e eu quero pedir uma licencinha para vocês, como vocês colocaram. Eu gostaria de chamar aqui o Princeso, o Douglas, a Aline e o Gabriel. Eles estão por aí? Aline. Cadê o Douglas, o Gabriel? Não estão aqui? Estão lá para fora? Cadê eles? Você falou de equipe, não é o Luciano que faz isso aqui, né? O Luciano só aparece. Eu só sou a cara da coisa aqui. Mas tem aqui o Princeso. Dá para ganhar um pouquinho aí? Isso. Ah, gente, vocês capricharam agora. Falta o Douglas e o Gabriel. Esse é o Princeso, que está aqui com a gente. A Aline também veio para cá. Ela morre de vergonha, gente. Ela morre de vergonha. Ela é sua fã, viu? Fanzaça. Esse faz parte da equipe. Falta o Douglas e o Gabriel, estão escondidos lá para trás. Isso aqui também faz parte da equipe do Quebrada. Eu só sou... Não precisa derrubar, a gente vai usar depois. Tem que fechar. Tá? Muito obrigado. Gabriel também faz parte da equipe. Pode vir para cá, gente. Pelo amor de Deus. Estão com vergonha. Pelo amor de Deus, não aparece. Douglas também está aqui. Se o Quebrada acontece, é esse povo que faz acontecer aqui. Eu só apareço. Como eu falei, quero agradecer vocês demais por me aguentar, porque eu sei que eu sou chato pra caramba. Brigo, pego no pé, mas é para isso aqui acontecer, para a gente entregar trabalho de qualidade. Se não fosse vocês, com certeza isso aqui não iria acontecer. Obrigado mesmo. E Princeso, meu, sabe que eu te amo, cara. É nóis, obrigado, tá? Valeu mesmo. Tamo junto. Vocês são demais, viu, gente? Obrigado mesmo. Se não fosse vocês, nada disso aqui estava acontecendo, nada disso aqui. O Quebrada não estava mais em pé. O Quebrada não estava mais em pé. Então, muito obrigado, viu? De verdade. É nóis. Valeu. Obrigado. Só que para vocês não tem flor, gente. Só tem para os convidados. Não veio flor para ninguém. Tem que dar a César o que é de César, né? Não tem jeito. Esses aqui são
são demais. Eu falo que eu pego muito no pé mesmo, sou muito chato em relação a isso. Como eu falei um pouquinho antes, para a gente entregar algo de qualidade para a nossa região e os próximos podcasts com plateia que vier ser ainda maior. E as próximas prefeitas, vereadoras que vierem após vocês também entregar algo de qualidade. A gente tem a obrigação de deixar a régua bem alta para o próximo ter trabalho e fazer, viu, Hildo? Você se prepara, viu? A régua está alta na cara dele lá. Justamente para isso. O que é ser mulher para vocês? O que é ser mulher para você, Lorena? Ser mulher é ser muitas coisas, né? É cuidar da nossa casa, se dividir nas atribuições, para quem é mãe, quem não é. A gente tem, não escolhemos esse caminho, mas culturalmente fomos levadas ao cuidado. Então, normalmente, quem acompanha um familiar no hospital é a mulher, então é a mulher que cuida. Para quem é mãe, quem leva os filhos ao médico para tomar vacina, na reunião de pais, que é reunião de pais, mas são as mães que normalmente comparecem, então está ali cuidando dos filhos, do esposo, de quem está ao nosso redor, uma das outras. Então, ser mulher é se dividir nas muitas atribuições e nas muitas responsabilidades, sempre cuidando. E nós não escolhemos esse caminho, é o caminho que nos foi dado. E acho que cabe também a nós dividir essas atribuições de cuidado e fazer essa discussão. Então, por isso que é super importante a gente ter mesas como essa, levantando essa questão de que nós somos tantas coisas, muitas vezes somos resumidas nessa lógica do cuidado, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso para trazer os homens junto com a gente nessa divisão de responsabilidades e que a gente possa ser muito mais. Para que tenhamos mais prefeitas, você falou, né, Luciana? As próximas prefeitas que virão aqui, que espero muito que sejamos muitas, que se multipliquem. Eu sou a primeira, espero que seja a primeira de muitas. A Sheila é a 5ª mulher vereadora na história de Franco da Rocha, em 81 anos. Então, esperamos muito que venhamos outras. Francisco Morato, Renata foi a 2ª mulher prefeita, que virão muitas outras, com certeza, a partir da oportunidade, da experiência dela aqui. Então, ser mulher é fazer a diferença por onde passa. E que a gente sirva de instrumento para que mais mulheres possam fazer a diferença nos seus caminhos. É isso aí. Rê, já estou íntimo já, tá? É ótimo. Eu já estou íntimo já. Rê. Mas você sabe que não é uma pergunta simples de responder. Essas muitas, né? E aí eu acho que merece uma abordagem até filosófica a mulher, né? Mulher, de fato, a mulher é a luz do mundo. Ela é a luz do mundo. Se a gente for estudar e olhar, escutar e olhar para essa mulher, a sua caminhada, a sua trajetória, a diferença é que a gente deixou de falar sobre a caminhada delas. Na história, nos livros, nas academias. Se a gente falasse muito dessa trajetória, a gente não estaria fazendo essa pergunta. A gente estaria referendando essa pergunta. Mas não é uma pergunta simples. Mulher é a luz do mundo e ela deve ser a luz do mundo. Ela deve ser cuidada com a devida atenção, ela deve ser observada, ela deve dar as mãos. Eu aprendi a ser apaixonado pelas mulheres. E isso foi assistência também que me ensinou. Porque eu tive uma experiência profissional, mas eu também tive um momento profissional que eu fiquei muito concentrada, que eu trabalhei no fórum por 4 anos. E lá eu ouvi muitas mulheres e crianças. E aí eu aprendi todas as palavras que matam as mulheres. Todas as palavras que a deixam numa situação em que a fala, por mais que ela seja incrível que ela sente ainda aquele negócio, não vou falar, não vou fazer. Sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui passa por muitas coisas. E é por isso que ela merece muita atenção, mas o devido respeito histórico que todos nós devemos para elas. Para que as nossas gerações de meninas e meninos se sentam muito mais liberdade de transitar numa sociedade que ela pode ir, você está protegida. Tem um monte de gente aqui que vai cuidar de você. Então, é difícil, mas a mulher é a luz do mundo. Sheila. Oi, tá vendo?
Mulher, para mim, eu acho que é o sinônimo de luta, de força, de conquista. Também ela demonstra, às vezes, algum medo, mas isso é cultural, né? Que ela traz. Às vezes, algumas pessoas disseram não para ela, mas ela precisa encontrar no caminho outras que vão abraçá-la, que vão dar a mão, né? Eu falo sempre assim, desde a época, quem lê a Bíblia, desde a época de Penina e Ana, nós fomos criadas para ser rivais, né? Olha só que situação. Lá na Bíblia, lá atrás, já existia essa rivalidade. Quem quer conquistar primeiro do que a outra? Então, a gente tem que mudar essa ideia de que mulher, ela tem que ser para ser admirada por outra mulher. Não dizer aquela condição que as pessoas falam, ela se arruma para outra mulher. Eu não me arrumo para outra mulher. Eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar. E admiro quando a outra mulher está bem arrumada. Então, a gente tem que mudar essa estrutura, né, que vem há muito tempo, e essa cultura que diz que a mulher ela só está ali para olhar para outra e que não gosta quando a outra cresce mais do que ela. Então, eu acho que é um sinônimo de resiliência, é um sinônimo de força. Eu falo isso porque também nesse trajeto meu, eu posso dizer para você que nesses 27 anos, eu nunca tive um Natal em casa, nunca tive um Ano Novo em casa com os filhos, porque eu sempre trabalhei 2 empregos. E aí, você precisa respeitar essa mulher que quis ser assim ou que trouxe a necessidade de ser assim, porque ela tem conquistas que ela precisa acompanhar junto, às vezes, com o esposo. Às vezes você quer conquistar alguma coisa e sozinha você não consegue. Às vezes com um familiar, às vezes com um amigo, com uma amiga, entendeu? Mas precisa estar juntos. A gente precisa lutar juntas. Se você soubesse quanto eu fiquei feliz quando a Lorena ganhou a eleição, eu até tinha esquecido que eu tinha ganhado, não foi, Lorena? Pra gente lá o outro, por favor. Tínhamos pensamentos diferentes, até ideologicamente pensávamos diferente, mas quando ela me chamou, né, para a gente conversar, a gente também tem outras ideias como se a gente fala sempre, Lorena, tão semelhante, porque as minhas ideias são o quê? Poder ajudar as pessoas. Quando eu ligo para a Lorena, às vezes falo, Lorena, eu estou com uma pessoa na UPA, eu preciso ajudar. Ela fala, como que ela chama? O que tem que fazer? Peraí, eu vou resolver. Só um minutinho. Eu vou ver, Sheila, entendeu? Então, assim, é isso que eu preciso. Eu não preciso que fique me admirando, né? Eu não preciso que fique amando ou que os pensamentos dela sejam igual ao meu. Eu preciso que no momento que ela possa socorrer alguém, ela esteja ali como a pessoa que hoje é gestora da nossa cidade, com os ouvidos abertos para atender os vereadores ali, porque nós representamos o povo, né? Então eu quero agradecer muito, principalmente o carinho das mulheres, porque eu vi muito assim resiliência das mulheres. A maioria das pessoas que votaram em mim são mulheres que acreditaram no potencial, acreditaram que eu não ia mudar a minha forma de agir, e a minha maior alegria que eu tenho até hoje, que eu carrego, é dizer que eu continuo sendo eu. As ideias que eu defendo, as coisas que eu defendo para a população de Franco da Rocha, são exatamente aquilo que eu defenderia para os meus filhos e para a minha família toda. Então, mulher é sinônimo de luta e de força. Pode bater palma, gente. Será que o convite do Quebrada foi para as pessoas certas, gente? Quem acha, ergue a mão. Quem quer fazer uma pergunta? Fica com a mão erguida. Ô, Chicão, você estava com a mão erguida aí, Chicão. A Patrícia. Consegue o microfone para a Paty? A Paty, ela é sensacional. Ela tem uma clínica lá em Caieiras. Ela já teve o nosso episódio, já gravou o podcast lá e ela quer fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Paty. O Princesa está levando o microfone para você. Pode ficar de pé, Paty. Gente, não era isso que eu esperava. Bom, parabéns para vocês da Quebrada. A gente não esperava menos que isso. E começar um podcast com plateia, com as mulheres, que realmente elas são a luz do mundo, né? Não poderia ser diferente. A pergunta que faço nós temos aqui grandes mulheres que representam, né, cada um num nicho, nós tivemos anteriormente. O que a gente poderia fazer, pensando aí também no Simbaju, né, indo além, eu sou de Caieiras, né, sou apaixonada por essa região, eu vim de São Paulo, e
eu tenho um propósito de vida também, né? E eu falei, é essa região que eu escolhi, né, para atuar há mais de 30 anos, tá? O que que nós poderíamos fazer pensando na base? Porque vocês são a representatividade, eu sou, nós temos várias mulheres aqui. E o que a gente poderia fazer, porque a Josi falou do projeto de lei, falando da mulher, né, o cuidado da mulher. E eu acho que a gente podia ir além. Se a gente fizer um projeto, se a gente se unir, cada um como referência, pensando na criança, indo lá para a base, para a educação, pensando um pouquinho na mulher, porque realmente a mulher ela precisa se unir. Isso é histórico e nós aqui a gente vem quebrando isso, né? Mas pensar lá atrás, na educação, como que a gente poderia fazer para quebrar isso? Porque do momento que quebrarmos, nós somos a maioria, né? Hoje nós somos a maioria, as mulheres são a maioria, né, aqui no Brasil. O que, de repente, vocês, né, pensando aí na a vereadora, né, prefeita Lorena, eu sou encantada por você, tá bom? Renata, nem se fale, tá? Mas o que poderíamos pensar em relação à parte de educação para que possamos ter mais mulheres representando, não só na política, mas no empreendedorismo, para que realmente a gente mude daqui a 10, 20, 30 anos. A pergunta é para vocês. Obrigado. Alguém quer falar? É exatamente isso. Você vê como ela é incrível, que ela dá a sugestão e a resposta, né? E a gente só soma aí nessa voz importante. Ela tem toda a razão. E há um compromisso político e público que a gente tem que fazer e trazer a responsabilidade. Porque é o banco da escola, é nessa primeira fase, que a gente pode entender a questão de gênero. A gente não discute gênero dentro das escolas. Essa questão de empreender, da importância, de qualificar número. Francisco Morato tem 64% do público jovem. 53,96% de mulheres. Isso é extraordinário, mas também é um instrumento para a gente olhar e trabalhar. E isso passa por todas as mãos. Vai passar pelo governo, vai passar pela sociedade civil, pela Câmara, pelos conselhos municipais. E quanto mais política pública você empreende em favor desse olhar, daqui a pouquíssimo tempo, não vai ser séculos não, igual a gente está vivendo agora, daqui a pouquíssimo tempo, uma década, a gente vai ver mudança, a gente vai ver melhora. Então, insistir nesses temas que são extremamente importantes é fundamental, enquanto sociedade, enquanto sobrevivência, enquanto qualidade de vida. Ela tem muita razão e a política pública tem que ter, tem o compromisso, mas tem que trazer aqui embaixo do braço com resiliência e transformar esse tema perene todos os dias. Falar um pouquinho, Lorena? Sim, Paty, obrigada pelo carinho. E foi maravilhosa mesmo na colocação, porque já respondeu que um dos caminhos é a educação, é o principal caminho, né? Quando a gente fala que a educação transforma, ela é de verdade transformadora. Então, na função hoje que eu ocupo, Renata fez muito bem isso aqui, Sheila faz na Câmara, as mulheres que passaram aqui já estão pautando, pensando leis para ampliar os direitos das mulheres, pensando nas políticas públicas, falando de representatividade, né? Tem uma menininha lá em Franco, Débora. Eu recebo bastante as crianças lá no gabinete na prefeitura e visito bastante as escolas. E a Débora tinha o sonho de ser diretora de escola. Ela tem 5 anos. E era o sonho dela. E quando a escola dela fez uma visita lá na prefeitura, ela mudou de ideia. E aí, qual passou a ser o sonho dela? Ser prefeita. E aí ela me falou isso lá. Eu tinha o sonho de ser diretora, porque ela enxergava um espaço de destaque ali na escola. Quando ela conheceu, agora eu quero ser prefeita. Então, trabalhar também nessa lógica. Ocupar o espaço já é transformador. Mas mais transformador ainda é fazer deste espaço um poder de multiplicação. Trazer outras mulheres, Renata fez isso aqui, eu também estou fazendo lá em Franco da Rocha, que é trazer mulheres para os espaços de decisão, para os postos chaves. Então, lá em Franco, a minha secretária de governo é uma mulher,
A secretária de Obras, um espaço naturalmente ocupado por homens, é uma mulher. A secretária de Esporte é uma mulher. Então, tem junto comigo, trazendo outras mulheres, porque elas vão pensar a política pública a partir dessa lógica, para que a gente leve transformação lá na ponta. Mulher pensando, é na nossa lógica de vida, a gente pensa a política pública diferente também. Então, ao ocupar o espaço é fazer desse espaço transformação. E educação é o caminho. Eu, normalmente durante o mês de março, mas durante todo o ano, sou muito convidada para falar nas escolas, e a Renata também faz isso aqui, né? Faz questão de ir, porque é levar experiência, e a gente vai escutando, né, Sheila? Nas vivências nas escolas, às vezes eu viro as costas e eu escuto lá atrás. Nossa, que legal, quero ser prefeita também. Então, é o caminho de representar, de trabalhar a educação, de trabalhar a política pública e juntas. Então, a iniciativa do podcast é maravilhosa. Renata e eu já conversamos aqui antes de começar. Vamos montar uma rede, vamos juntar essas mulheres aqui, que hoje o podcast juntou. E já vamos potencializar a nossa região. A partir dessa rede, vamos trazer mais mulheres empreendedoras e criar um caminho para que a nossa voz ela chegue mais longe. Então, do podcast vai ter novidade, viu, Olha Luciana? que beleza, hein? E dando continuidade na sua resposta, né, que a Lorena estava falando, nós tivemos a primeira feira do empreendedorismo na nossa cidade, né, Lorena? E a gente conseguiu trazer aquelas mulheres que moram nos bairros mais afastados. E elas ficaram encantadas, porque puderam mostrar o que elas fazem, né? Algumas dessas mulheres, elas decidiram trabalhar em casa porque têm seus filhos. Outras, ali, ó. Outras desejaram não ser mais CLT. Então, elas ficaram encantadas, porque elas nunca tinham visto isso, né? Essa feira do empreendedorismo com todos os segmentos. Não somente da estética, né? Mas tinha todos os segmentos. Então, foi muito importante. Nas escolas, como a Lorena disse, esses últimos anos na Polícia Militar eu era da ronda escolar, né? Então eu trouxe a humanização dentro da escola. Então, fardada, eu pulava corda com as crianças, né? Ela entender que a polícia é a polícia comunitária e que está próximo do cidadão. Porque quando você acontece alguma coisa, você tem que ligar 190. E eu ficava muito brava com as mães que falavam assim: eu vou mandar a polícia te pegar. Porque elas fazem isso, né? E, na verdade, elas têm que enxergar nós como socorro e não como alguém inimigo, né? Então, eu ficava bem brava. Eu falava, não, eu vou pegar você, mãe. O seu filho, não. Então, é isso. A gente se aproxima bastante da comunidade, né? Eu vejo bastante a Lorena nas escolas e também é o nosso desejo trazer essas crianças para entender mais sobre política, para ela ter espaço de decisões. E agora, com essa Feira do Empreendedorismo, eu sei que é só o início aí do mandato da Lorena, que vai dar muito certo, porque há vereadores aí comprometidos para que a cidade ande. Tem mais uma, Gato, para finalizar? Mais uma pergunta para finalizar, e a gente já vai encaminhando para os nossos finalmente. Boa tarde. Oi, Di, tudo bem? Tudo bem, A Di já esteve conosco lá 2 vezes no episódio, teve agora em agosto. Falamos em agosto também, Lilás. Obrigado, viu? Imagina. Boa tarde, meninas. Gostaria de saber, nessa caminhada que vocês estão ocupando espaços de poder, de protagonismo feminino, e como a própria Sheila disse, um espaço majoritário masculino. Vocês abriram um caminho de vocês, assim como o próprio tema diz. Mas também vocês enfrentaram alguns desafios. Vocês também são mães, são mulheres, lavam, passam, cozinham, têm os seus desafios diários. Mas no cargo de poder que vocês ocupam hoje, qual foi o maior desafio que vocês encontraram? O que vocês acharam de força e luta e conquista para enfrentar este caminho e que pode também ser uma luz para que a gente também não sofra esses anseios na nossa própria luta, no nosso próprio dia a dia. Então, que vocês sejam inspiração não só para mim, mas para outras mulheres, assim, na construção do seu protagonismo feminino no cargo de poder que assim vocês ocupam. Tem uma vaga no podcast lá, se quiser. Né? Obrigada. Tem uma vaguinha lá. Todo mundo quer tirar, né? Alguém? Quem quer falar primeiro? Acho que todos passaram desafios, né? Acho Certeza. que vai passando, né, de novo. Bom, Obrigado, Di.
Todas nós, com certeza, que estiveram aqui e aqui estão aqui, passam por desafios. Mas a gente precisa ter uma meta, né? A gente precisa entender, primeiro, nos conhecer. Quem sou eu? Né? Qual é a minha verdade? Qual a realidade de que eu vivo? Então, eu não preciso ter medo. Ainda que as coisas que venham para nos enfrentar, para nos desanimar, seja pesada, a gente precisa ter um apoio. E quem é esse apoio? A família, que muitas vezes esse que está na sua frente aí, meu esposo, viu eu chorando, né? Mas nunca com vontade de desistir. Isso nunca foi meu desejo. Dizer para vocês que a maior conquista minha é olhar e pensar, cara, por mais que tentaram dizer que eu tinha que ser desse jeito, eu mantive sendo eu. Porque independente de eleição, de ganhar ou não eleição, eu teria uma consciência tão tranquila, porque eu saberia que eu tenho pessoas que esperam exemplo de mim, principalmente dentro de casa. Eu tenho 2 filhos. Eu não posso ser uma pessoa na rua e outra dentro de casa, porque os meus filhos vão, sabe assim, o que eles vão pensar do mundo, né? Poxa, se minha mãe engana, imagina, né? Como que vai ser? Então, assim, não ter medo, não pensar em desistir, tá? E, assim, eu fico muito feliz quando eu olho, assim, não por ser a única vereadora, porque poderia ter mais, mas eu fico muito feliz em saber que eu não fui subserviente de ninguém. Ninguém me colocou lá. Eu não estou devendo nada para ninguém. Entendeu? Eu sou a Sheila que fui atrás, que tive equipe sim, mas as decisões quem tomava para ter o nome Sheila Renteiro era somente minha. Então ninguém, eu devo subserviência, sabe? Eu tenho uma pessoa por trás de mim que ela me manipula. Não, eu não sou manipulada. Se for para me manter na política, eu não vou aceitar isso. Eu não aceitei, estando na Polícia Militar, né? A gente segue ordem sim, mas sempre com a consciência tranquila de que as tomadas de decisões dentro de uma ocorrência tem que ser minha. Então, na política também é assim. As tomadas de decisões são minhas, sou eu que decido, e a forma de encarar é sem medo do que vão pensar ou do que vão achar. O meu público, aquelas pessoas que confiaram em mim, é isso que elas esperam de mim. Força, resiliência e se colocar na condição de que eu não preciso que ninguém na Câmara Municipal, nenhum homem, que lá só tem homens, tenha dó de mim. Eu preciso que ele me trate como uma vereadora e que tenha respeito por mim. Então, quem se impõe somos nós. Então, a gente precisa se impor nos lugares que a gente decide enfrentar, encarar e estar à frente. Então, a gente precisa da união das mulheres, mas sempre lembrando, eu sou assim, eu defendo isso e eu acredito nisso. Né? Não é narrativa, é o que eu acredito, é que deu certo, é o que é verdade. Então, eu me sinto muito controlada, muito confortável, está tudo certo. Obrigada, Di, pela pergunta. E é muito importante falar, sim, das dificuldades, porque, como bem disse a Renata, a gente não pode romantizar. É um caminho mais difícil, é por isso que tem pouca mulher nos espaços de poder na política, porque é mais difícil para nós, sim. E é mais difícil por diversos motivos culturais, é difícil porque é um ambiente violento para as mulheres, e é violento, quando a gente fala em violência, a violência política de gênero, ela está presente em palavras, ela pode ser vista, enxergada. As palavras que, quando as mulheres na política são ofendidas, são palavras muito mais graves, muito mais sérias, muito mais pesadas do que os homens. E essa violência ela está explícita e, às vezes, ela não está explícita. E ela é mais difícil até de combater, a não explícita. Quando você é retirada, não é convidada para uma reunião, quando te interrompem, quando pegam sua ideia e colocam... Quando a ideia da mulher, a mulher tem a ideia, ela é ignorada. E quando ela sai da boca de um homem, essa ideia foi boa. A mesma ideia que foi colocada por uma mulher. Então, as mulheres que estão no ambiente da política sabem que a gente vivencia isso o tempo inteiro, o dia todo. Então, tem que falar muito não, tem que fazer muito enfrentamento, sim, tem que superar essas violências que estão presentes, e é por isso mais difícil do que entrar na política, se manter nela, que é muito difícil se manter, e enfrentar essas dificuldades. Então, as dificuldades elas precisam ser ditas, até como bem disse a Diana,
a Diane, para que outras mulheres não enfrentem as mesmas. E é uma das nossas missões, né? Renata, Sheila, é que o nosso caminho foi difícil, é difícil, mas que as próximas mulheres que virão não seja tão difícil, não precisem passar por tantas dificuldades e por tantos enfrentamentos. Quando a gente fala no executivo hoje, estava olhando esse dado hoje, mais de 5.000 municípios, apenas 727 são chefiados por mulheres, 13%. Aumentou, mas ainda é muito diferente. E para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade mais igual, a gente precisa que esse número mude e está nas nossas mãos. E, então, é fazer uso desse espaço que a gente ocupa para que a gente tenha, para as próximas gerações, um caminho melhor. Ótimo. Ô Lu, como diz a Zefinha, é embaçado. Passado. É embaçado. Aí, O bordão da Zefinha agora. a Zefinha foi demais. E aí tem a prova dos 9, né? Não é assim que fala? Eu tive que provar, viu, Di? Tem que provar. Mas eu tenho uma história com a Di. A Di foi estagiária. Isso tem quantos anos? 10, 15 anos? 12 anos, não sei. E ela foi conversar comigo, e aí eu não pude dar atenção para ela naquele dia. Depois de muitos anos, a gente se reencontrou, ela olhou para mim e falou, Renata, eu fui lá para falar com você, e aquele dia você não pôde me atender, não sei o que aconteceu, tal. E eu olhei assim para ela e falei assim, vamos reparar essa história? Falei para ela, vem aqui trabalhar comigo. E acendeu de uma forma extraordinária, assim como muitas mulheres, é um trator trabalhando, ela é incrível, parabéns, Gi. E aí a prova dos 9 é assim, eu costumo, algumas pessoas já ouviram, e eu falo assim, quando eu ganhei a primeira vez, eu não ganhei com a maioria dos votos, havia muitas dúvidas na cidade em relação a isso, porque eu era uma jovem, eu era mulher, era muito jovem, ela não vai ter pulso, ela é, né, todo mundo sabe disso, e aí passa o primeiro governo. Então, quando eu estava na rua, eu era uma menina candidata. Esse foi meu nome na rua. Tem uma menina candidata aí na rua. Quando eu ganhei, eu ouvi assim, ó, a mulher ganhou. Quando eu fui reeleita, as pessoas disseram, a Renata Ceni ganhou. Aí eu fui ter meu nome validado. As pessoas começaram a me chamar de Renata Ceni. Ou seja, a trajetória, eu tive que entrar, eu tive que provar e eu tive que validar. E por isso, nós trabalhamos, o que uma pessoa normalmente trabalha 8 horas, a gente trabalha 14, 15 e até 24 horas. O que não é justo, mas é necessário. Não é justo. Ninguém merece trabalhar mais que 8 horas. Porque senão, você vai ser uma excelente entrega, mas você vai estar longe da sua família, você não vai ter sua parte de lazer, que é o cinema. Então, a discutir esses temas também é importante. Porque as mulheres, quando elas se entregam, gente, elas se entregam de tal forma que quando você vê, ela está mergulhada naquele processo que ela nem se percebe fora dele. E alguém tem que lhe estender a mão e falar assim, ó, vamos cuidar dessa mulher. Porque eu fui adoecer depois. E aí, quando eu adoeci, eu falei, gente, agora eu estou entendendo. Eu não fiz a parada quando eu devia fazer. E agora o organismo me parou. A conta chegou, né? A conta chegou. Mas esse trabalho, se não fosse feito dessa forma, não teria acontecido. O que seria muito bom, se todo mundo validasse as presenças de todo mundo e desse a mão e dissesse, vamos trabalhar, vai ser legal. Divergência, a gente senta na mesma e conversa. Mas vamos, a gente tem um propósito que certamente é comum. Então, existem muitos desafios, sim, mas com muita gente junta. Como você se mantém? Também é uma boa resposta, né? Rede de apoio, como foi dito aqui, é fundamental. E um time de pessoas habilidosas ao seu lado, que vai fazer com que o seu dia a dia seja facilitado e seja exitoso. Palmas, gente. Para a gente finalizar o nosso podcast, o nosso último bloco, a Yara vai estar fazendo a última pergunta, elas vão responder e a gente já finaliza por aqui, tá bom? Boa noite a todos, eu sou Yara Guimarães, como Lúcia falou aí o dia todo, né? Meninas, eu vou chamar de meninas, tá?
Eu gostaria que vocês resumissem em uma palavra como vocês mantêm o equilíbrio emocional e mental. Tendo em vista que eu sou terapeuta, preciso falar, né? entender como é que é isso, né? Eu tenho a minha palavra, é rede. 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 Rede de apoio. É uma, né? Rede. Difícil resumir, porque é uma sobrecarga gigantesca, não só para nós políticas, é para nós mulheres como um todo, cada uma no seu espaço. A gente sempre fala isso, né, Rê? Não é diferente, é igual a todas. A gente faz multitarefas e se divide para dar tudo certo. Então, acho que eu vou dizer perseverança. A perseverança de todo dia acreditar, não vai dar certo, e vai dar certo, e quando tudo parece que vai dar errado, não, vai dar certo, e aí a perseverança faz com que dê certo. Mas claro que eu uso a palavra da Renata também, porque a rede é muito importante. As pessoas ao redor, o time, a família, tem que estar tudo muito engajado para fazer com que as coisas funcionem. Olha, eu tenho um segredo. Quando você acordar, ao invés de você pegar o celular para ver as notícias, você ajoelha e fala: Deus, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Que se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. E aí eu respiro bem fundo e aí sigo meu dia tranquila, mas também estou tomando outros cuidados, porque eu tive muito problema de saúde, né? Tive síndrome do pânico na época da campanha, tive desespero, porque eu nunca vi meu nome em lugares que eu sempre fui elogiada na polícia. De repente, vi meu nome no jornal. Fala, meu Deus, que isso, né? Então, eu tive que ter esse equilíbrio de não me importar com o que os outros falam. Então, eu deixei de lado. Alimentação. E agora estou cuidando da saúde. Faz 2 meses que eu estou indo na academia cedinho. Porque eu decidi cuidar da minha saúde. Entendeu? Porque senão, se eu não cuidar da minha saúde, eu não consigo cuidar de ninguém. Não é isso? Mas o segredo é joelhinho no chão e falando: Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, me dá direção. E Ele tem dado todos os dias. Isso aí, gente. Aproveitar a fala da Yara. Meninas, agradecer vocês por aceitar o nosso convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente, por fazer parte da história do Quebrada. Estamos nesse projeto há 4 anos, lutando, batalhando, correndo, gravando 3, 4, 5 vezes por semana para levar a nossa Quebrada para outros lugares, contar a história e chegar hoje, conseguir fazer um evento com essa proporção, com as convidadas no calibre de vocês, é a realização de um sonho mesmo. Então, muito obrigado, viu? Todos vocês por aceitar nosso convite. Agradecer a todos vocês que estão presentes aqui no nosso primeiro podcast com plateia. Uma salva de palmas para todos vocês. Muito obrigado, de verdade. Mostra o povo aí, gente. Vira pro povo aí. Esse, com certeza, é o primeiro de muitos outros podcasts, não só do Quebrada presencial, mas de outros podcasts também que vão estar fazendo na região. Vocês fazem parte da nossa história. Todos os nossos episódios estão lá no Deezer, no YouTube, no Spotify, também os 346 episódios, e esse episódio aqui, o 347, que vai ser um marco na história do Quebrada, tá? Valeu, galera, um abraço e até a próxima!